Já voltamos com o debate do Conexões de hoje, que fala sobre a intervenção da Força Nacional de Segurança no Estado e também sobre a possibilidade de federalização de alguns crimes de assassinato ocorridos também em Goiás. Para falar sobre esse tema, estão aqui no estúdio o Alexandre Lourenço, que é delegado titular da DRACO, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, e também o professor Alan Hahnemann, que é professor de Direito da UFG e que faz parte do Comitê Goiano pelo Fim da Violência Policial e do Centro Estadual de Direitos Humanos. Bom, delegado, há falta de efetivo na Polícia Civil e também em outros órgãos que auxiliam nas investigações, e é por isso que a Força Nacional veio por essa falta, por essa dificuldade da investigação devido a um número reduzido de efetivo. E como é que a senhora avalia essa intervenção da Força Nacional? Vai ser positiva para a polícia? O grande motivador do acúmulo, da criação desse passivo de procedimentos no âmbito do Estado de Goiás se deve efetivamente a essa falta de componentes da Polícia Civil. A Polícia Civil hoje está muito esvaziada no que diz respeito ao seu efetivo, e também os órgãos de assessoria técnica, o IML, o Instituto de Criminalística, também tem um déficit de profissional muito grande. Isso faz com que os procedimentos não caminhem no ritmo necessário para que as investigações cheguem ao seu desfecho, né? O desfecho esperado. E com isso, o que tem acontecido? Nós vamos deixando as investigações mais complexas ou aquelas que demandam de um trabalho pericial mais bem elaborado para resolução a posteriori, os casos vêm se sobrepondo e os delegados de polícia e as equipes policiais acabam investindo nela. A Polícia Civil no Estado de Goiás tem um índice de resolução de homicídios que está muito acima da média da resolução nacional, da média nacional. Não é por falta de capacidade dos policiais de Goiás, né? O grande problema está relacionado com o efetivo. A vinda da Força Nacional, sem dúvida nenhuma, vai dar uma resposta para esse montante que ficou acumulado no passivo de inquérito sem solução. Sem dúvida nenhuma, vai dar uma resposta. O que se questiona hoje é o seguinte: será que nós não estamos deixando de atacar a causa? Será que o Estado não tinha que ser questionado quanto ao desmonte que está sendo realizado com as forças policiais? Esse é o questionamento que todo dia chega às nossas portas. Será que então, daqui 2 anos, nós vamos ter que novamente buscar a Força Nacional para solucionar crimes que não conseguiram ser solucionados por causa do efetivo baixo da Polícia Civil? E a sociedade tem que se ater a esse detalhe, a essa questão. Nós nos desdobramos, as equipes são pequenas e tentamos dar resposta às situações que nos são postas. Mas não somos muitos, somos poucos. E a Polícia Civil, nessa circunstância, é vitimada duplamente. À medida em que ela tenta e não consegue alcançar o seu desfecho necessário, né, cumprir o seu desiderato, e à medida em que ela é acusada de omissão quando não consegue perseguir essas atividades criminosas. A gente tem que começar a pensar em procurar a causa. A Força Nacional foi muito bem recebida no Estado de Goiás e vai ser assessorada no seu trabalho até o final. Mas eu volto a dizer, o questionamento que nós devemos fazer não está neste ponto. Está na vinda efetivamente dela e nas causas que fizeram com que esses procedimentos foram deixados de lado. Bom, delegado, já é muito discutido no Estado de Goiás, a Operação Sexto Mandamento discutiu isso também, a relação de formação de grupos de extermínio e a participação de policiais em várias mortes. Esse montante de investigações também tem a ver com essas mortes que podem ter relação com a Polícia Militar? Alguns casos alcançam, sim, a participação de agente público. Alguns casos, são significativos casos, mas não são todos. São alguns casos que envolvem realmente a formação, a participação de agentes públicos e com esse desenho de grupo de extermínio, sim. É bom lembrar que boa parte desses casos ou desses grupos já foi debelado pela própria Polícia Civil. A questão se refere à elucidação de fatos que foram alcançados pelos grupos e que ainda não conseguiram ser efetivamente investigados e levados a seu termo. Mas, de fato, existe essa perspectiva. Você, como integrante de grupos de direitos humanos, contra a violência, como é que você vê a participação da polícia também nesses casos? A gente tem visto aí muita discussão a respeito disso, da participação da polícia militar em vários assassinatos, e também o problema da demora na elucidação de casos, como a gente viu agora nos últimos anos, do jornalista Valério Luiz assassinado. Como é que você vê essa demora e também a participação da polícia? Perfeito, Camila. Inicialmente, existe toda uma problemática, o doutor Alexandre sabe disso,
do levantamento real desses dados da letalidade dita policial. E quando a gente diz letalidade policial, é bom que se faça justiça, a grande maioria dessa letalidade compõe agentes da Polícia Militar. Na minha pesquisa de dissertação, que eu defendi perante a Universidade Federal Fluminense, no ano de 2011, eu fiz uma pesquisa breve de 2003 a 2010 e encontrei alguns dados assustadores entre anos de 2006 e 2007, que do total de mortes publicado, e claro que a partir dos relatórios da Delegacia de Homicídio, e o total de mortes de homicídios do Estado e da cidade de Goiânia, e levantando a partir dos veículos de comunicação do Estado o total de assassinatos, de homicídios, propriamente dizendo, cometido, tendo no polo ativo policiais, e na grande maioria, 98% policiais militares. No ano de 2006 e 2007, cheguei a encontrar dados de 14% do total de mortes. Por outro lado, a própria Secretaria de Segurança Pública, não é novidade, mas desde 99, ela não tem e ela não possibilita aos pesquisadores, ao acesso ao público, uma organização desses dados. Eu, como pesquisador à época, cheguei aí na Delegacia de Homicídios, na época, isso 2008, 2009, não consegui esses dados lá, nem mesmo na Secretaria de Segurança Pública. Então, nós que atuamos numa perspectiva de prevenção e mesmo de atuação, de protagonismo, de ativismo, frente às violações, de defesa, frente às violações de direitos humanos, acho que o primeiro passo para organizar, para ver esse tamanho, até isso que o doutor Alexandre se refere, o tamanho dessas violações, é saber o que realmente as forças policiais têm violado direitos humanos na perspectiva de homicídios. Por outro lado, nos causa, e nesse sentido somos solidários, a uma desestruturação contínua que o governo do Estado tem dado desde 99 à Polícia Civil no Estado de Goiás. Desestruturação em efetivo, mesmo em estrutura, para o combate ao que a gente chama da persecução penal, o combate dentro dessa investigação. Isso até que você, Camila, se refere a uma possível, ou a causas que geram uma possível demora na investigação. Por outro lado, a gente vê um excesso de investimento na polícia ostensiva, que a gente sabe muito bem que não vai resolver a grande problemática da criminalidade urbana. Essa fórmula, ela nunca foi provada cientificamente, academicamente, para dar certo. Aumentar o efetivo de polícia ostensiva e combate à criminalidade urbana, à criminalidade violenta. Então, por outro lado, existe essa demora, ela existe. E no caso, acho que até do Valério Luiz, no caso do Davi Seba, que eu sou assistente de acusação da família do Davi Seba, um outro caso que também compõe o Comitê Goiano, como eu disse no início, até parabenizo e realmente é louvável a atuação da Polícia Civil, realmente demonstrando que apesar dessa falta de estrutura, de todo esse desprivilégio, olhando do ponto de vista do governo do Estado, ainda conseguiu fazer um trabalho realmente elogiável. Agora, nós temos um outro problema, além do sistema propriamente dito, da política criminal, da segurança pública, que é um problema também já indo ao plano do Poder Judiciário, dentro do Estado de Goiás. Não temos, desses 38 casos que eu me referi inicialmente do comitê, a gente tem uma boa parte deles, uma gama enorme deles, que tiveram não só pedidos de absolvição por parte do Ministério Público na fase já da pronúncia do júri, e depois fases de absolvições, a grande maioria delas absolvições sumárias pelos juízes de primeiro grau. O que nos causa uma grande preocupação mesmo, uma grande angústia, e eu aqui nesse momento também falando pelas famílias que representam o Comitê Goiano pelo Fim da Violência Policial, o comitê formado em 2006, a partir do desaparecimento daquela criança, do Murilo Soares, e também das violações, diversas violações e homicídios cometidos lá perante a desocupação do Parque Oeste Industrial. Um outro caso que está indo ao arquivo, agora, infelizmente, em breve tempo. O último recurso que se tinha, nós perdemos, um único pronunciado. Então, como eu disse, não é certo. Muitas vezes a Polícia Civil trabalha, mas o processo acaba sendo atravancado dentro do próprio Poder Judiciário. Nesse caso do Parque Oeste, para dar um exemplo singelo e rápido, a Polícia Civil indicia 22 agentes, o Ministério Público denuncia 6, o juiz de primeiro grau impronuncia, absolve sumariamente 5 e pronuncia 1. O Tribunal de Justiça, depois de um recurso, acaba impronunciando esse único pronunciado, que foi o Major Alessandri, e essa decisão de impronúncia do Tribunal de Justiça é mantida no Superior Tribunal de Justiça. Então, possivelmente o caso, apesar de nós e o Ministério Público também temos mais uma vez recursado, agora vamos tentar acessar o Supremo, mas as chances são enormes desse processo cair no que a gente costuma chamar, na criminologia crítica, de ilegalismos privilegiados, realmente ser arquivado. Bom, a ministra dos Direitos Humanos
ela pediu a federalização de alguns casos, que seriam aproximadamente 40. São esses os casos investigados pelo comitê? E como é que você vê essa possibilidade de federalização? Ela realmente deve sair? Então, da federalização, até para a gente adentrar um pouco no mérito técnico mesmo, tem um conjunto de atos, e aí o doutor Alexandre sabe muito bem disso, que foram se somando um ao outro para chegar até essa mobilização da ministra para pedir a federalização de alguns desses casos. Tecnicamente, não é a ministra que pede essa federalização, né? Ela se movimentou politicamente, e aí, em especial numa reunião do CDDPH, Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que ocorreu em Goiás no ano passado, ela faz essa solicitação ao Procurador-Geral Roberto Gurgel. Ele fez esse pedido em maio, o pedido hoje encontra-se concluso ao ministro do STJ, né, para julgamento. E englobou nesse pedido o procurador diversos casos, alguns casos do comitê propriamente, especificamente dizendo, e alguns outros casos que estão perante a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, né, que vieram também daquela Comissão de Cidadania composta e era presidida pela delegada Adriana Cossi, né, formada ainda logo após a Operação Sexto Mandamento. Creio que algum daqueles processos que também a Força Nacional está investigando agora, algum daqueles processos arquivados, outros que ainda se encontram em andamento. É uma esperança. O IDC, o Instituto de Deslocamento de Competência, ele também, tal como a intervenção da Força Nacional, que não é a resolução de todos os nossos problemas, muito longe disso, né? Mas o Instituto do IDC, enquanto um instrumento jurídico, não deixa de provocar, primeiro ao próprio Estado, e aí diretamente dizendo ao governo do Estado de Goiás, e aí o governo não enquanto uma fórmula personificada, mas o governo enquanto instituição, que ele precisa de se preocupar principalmente com as violações de direitos humanos que estão ocorrendo e que também não são novidade desse ano, de 2012, né? Temos um acúmulo histórico aí nos últimos 10 anos, até como eu disse, dados da minha dissertação, e que até poderiam, eu acredito que são maiores, né, em número de homicídios e número de letalidade. Mas é um instrumento que precisa de ser usado, porque ele fortalece a proteção de direitos humanos, ele fortalece a própria organização civil no controle, né, enquanto um instrumento de controle dessas violações, né? Tecnicamente, o STJ tem sido, e na análise dos últimos 2 casos, o IDC número 1, da irmã Dorothy, e o IDC número 2, que foi o primeiro caso a ser federalizado, do advogado de Pernambuco, Paraíba, né, Manuel Matos. Ele tem analisado 3 requisitos bem básicos. O primeiro, se há graves violações de direitos humanos. Nós acreditamos que no Estado de Goiás existem graves violações de direitos humanos. O segundo, se essas graves violações de direitos humanos, elas significam descumprimento ou ameaça, né, de tratados internacionais, de obrigações internacionais que o Estado brasileiro, aí não só o Estado de Goiás, né, está prestes ou já descumpriu. E o terceiro requisito, talvez mais importante para o nosso caso, como que o Estado membro, no caso do Estado de Goiás, tem tratado essas violações de direitos humanos, né, como que ele tem dado respostas a essas violações. E o governo do Estado, e claro, uma análise crítica que nós fazemos, ele pouco tem tratado, né, apesar, não obstante o trabalho, né, que mais uma vez eu ressalto, que alguns delegados, e aí em especial de 2 anos para cá, tem tomado nessas violações de direitos humanos, mas tem um contínuo acúmulo aí de ilegalismo mesmo nesse período. E é isso que nos preocupa, né? Dentro desses 40 casos, existem alguns casos, dentro dos 40 casos que foi pedida a federalização, existem alguns casos de moradores de rua assassinados, né? Alguns casos elucidados, outros não. O caso do Parque Oeste Industrial, alguns dos casos do Comitê pelo Fim da Violência Policial, né? Esse mesmo do Murilo Soares é um dos casos, o outro caso do Célio Roberto, alguns casos de desaparecimento, né? Okay. Bom, delegado, uma avaliação do senhor enquanto participante aí desse processo da segurança pública, enquanto delegado, o que o senhor acredita que essa federalização possa gerar? Pois é, eu acho que nós temos caminhado sempre pelo discurso mais fácil e o que é mais presente. Morreu, não foi investigado, vamos tomar alguma medida. Morreu, não foi investigado, vamos tomar uma medida. Mas eu acho que é chegada a hora a gente começar a elevar o plano. É incrível como que se você hoje tiver acesso ao conteúdo daquele livro do Caco Barcelos, Rota 66, se mudar o nome de alguns atores do livro, você vai estar lendo uma descrição da realidade do Estado de Goiás. Isso
muitos anos após, e nós continuamos investindo nesse tipo de política de seletividade urbana, seletividade social. Mas não discutimos essas questões, nós estamos discutindo a solução de caso e de caso. Enquanto a gente continuar discutindo o caso pontualmente, tomando medidas paliativas como Força Nacional, o IDC, nós vamos sempre estar afastando da sociedade a real situação que a aflige. E eu falo sociedade, não aqueles que se beneficiam dela. Não, que são muito poucos e que se beneficiam efetivamente, mas de todos os cidadãos. Quando eu fui entrevistado há poucos dias por um famoso repórter de Goiás, ele me pediu para mencionar pelo menos uns 2 casos emblemáticos que seriam alcançados pela Força Nacional. Eu falei assim, eu posso te falar por números, porque na minha delegacia nós não tratamos de pessoas. A impessoalidade lá, ela realmente é aplicada. Porque eu entendo que cada pessoa tem o mesmo valor, independente da sua origem ou do seu status social. Infelizmente, nós não tratamos disso. Mas agora nós vamos falar o seguinte, nós quem? Será que sou eu, delegado? Será que é só o Estado? Ou é a própria população que, quando assiste esses programas que passam normalmente do meio-dia às 2 horas da tarde, aplaude? A hora que vê o bandido morto, fala assim, bandido bom é bandido morto. E quem é o bandido? Quem de nós pode dizer quem é o bandido? Quem de nós pode se dizer não bandido? Será que nós só não praticamos crimes? Ou nós só não somos alcançados nessa política de seletividade? E não somos alcançados ainda porque não interessamos ser alcançados. Porque tudo depende do momento, da circunstância, e é ela que vai nos colocar nessa linha de produção de vítimas. É aí que nós temos que começar a buscar o nosso questionamento. Tirar um pouco do caso pontual, que deve ser analisado, é claro. Não estou dizendo que nós não tenhamos que investigar. Acho que nós temos que elevar o plano de discussão e começar a questionar. E aí eu vou pontuar, sim, o governo de cada estado e o seu governante. É hora dele dar conta disso. Ele dizer por que ele está praticando esse desmonte e para quem serve esse desmonte. Essa é a minha pergunta. A quem serve? Eu até sei a quem serve. Mas a população precisa saber disso. Por que estão morrendo moradores de rua? Será que são brigas pontuais mesmo ou faz parte de um processo? Por que estão morrendo traficantes? Por que morreram tantos traficantes em Goianira? Será que eram brigas pontuais entre os traficantes por briga de ponto? Ou era um processo? Hoje nós mostramos que não era briga pontual, que era administração institucionalizada do tráfico de entorpecente. Institucionalizada localmente, mas era institucionalizada. Tanto que todos foram presos. Nós tivemos que levar à cadeia quase que um pelotão de polícia. Agora, essa discussão não vem à nossa mesa. Nós não trazemos essa discussão à mesa e todos têm medo de trazer à mesa a discussão. Eu, há poucos dias, tive notícia de uma certa autoridade que já disse que em determinado caso emblemático do estado de Goiás, onde muitos agentes públicos serão levados ao tribunal do júri, eles deverão ser absolvidos. Aí o meu questionamento foi, mas absolvidos por quê? Se o lastro probatório é bastante? Ele falou, olha, a população compactua com o comportamento dele, morreram somente bandidos. Ora, essa foi a visão da autoridade ou a visão do povo? E eu perguntei isso para ele, essa é a sua visão ou a do povo? Esse, para mim, é o grande questionamento, é o nível do debate que nós precisamos buscar para tentar mudar alguma coisa no Estado, mas precisamos buscar amplamente. Tá certo, muito obrigado. Esse tema de segurança pública com certeza vai ser novamente debatido pelo Conexões. Infelizmente, nosso tempo já chegou ao final. Agradeço muito, delegado, pela sua presença. Delegado que é titular da DRACO, delegado Alexandre Lourenço. Muito obrigada. Nós agradecemos, a Polícia Civil agradece a oportunidade e reclama de pronto um espaço onde a gente possa efetivamente discutir, mas discutir a bom termo essas questões que estão nos alcançando. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Bom, com certeza, aqui é um espaço que o senhor pode procurar para debater. Bom, professor, também agradeço muito, professor Alan Hahnemann, que é professor de Direito da UFG. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, doutor Alexandre, pela oportunidade. Nós, do Centro de Referência de Direitos Humanos, dos grupos de pesquisa dentro da UFG, lá no campus Cidade de Goiás, e também do Cerrado Advocacia, agradecemos a oportunidade. Acredito, concordo com boa parte da fala do doutor Alexandre, não basta medidas paliativas, temos que discutir uma desmilitarização da Polícia Militar, um tema polêmico. Nos últimos dias, nos últimos anos, estamos vendo assustadoramente um vilipêndio da ação da Polícia Judiciária, da Polícia Civil,
pela polícia, pela P2, chamada P2 Polícia de Inteligência, isso é inadmissível. Mas creio que o programa vai dar outras oportunidades também, então agradeço imensamente. Obrigado. O Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail ou para as redes sociais. Você também pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9 horas da noite, e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!